Nosso tema de hoje, islamismo, nos remete à segunda maior religião do mundo e, devido ao seu grande apelo missionário, a religião que mais cresce no mundo. Já existe mesquita no Brasil, nos Estados Unidos é comum, em todas as capitais nós já temos mesquitas para o culto muçulmano, para o culto islâmico. No final do século XX, um grande boxeador, um grande pugilista, Cassius Marcellus Clay Jr., foi um homem que ajudou muito a divulgar a ideia do islamismo. Quando ele se converteu, ele mudou o nome dele para Muhammad Ali, Muhammad al-Hajj. E nós conhecemos como Muhammad Ali, o lutador, aquele boxeador, um dos grandes nomes que falam bem do islamismo. No entanto, depois do 11 de setembro, do ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center e o ataque ao Pentágono, a ideia da religião, ou o modo como nós recebemos informações sobre os muçulmanos não é tão boa assim, né? O cinema não retrata muito bem, né? Filmes como Falcão Negro em Perigo, o filme Guerra ao Terror, vencedor de 6 Oscars em 2009. Em 2012 foi lançado o filme Ato de Coragem. Todos os filmes que representam todos os muçulmanos, todos os islâmicos, como se fossem todos terroristas. Mas eu acho que esse é um erro muito grande. Hoje existe no mundo 1 bilhão e 400 milhões de muçulmanos. Se todos fossem homens-bomba, teríamos um mundo muito mais difícil de conviver, né? De sobreviver. E a Marvel Comics, detentora dos direitos do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Superman, dos X-Men, lançou esse ano, ainda está em gibi, mais uma heroína muçulmana. Até anotei o nome dela aqui, é a Kamala Khan, uma muçulmana de origem paquistanesa e que a partir desse ano compõe o rol de heróis da Marvel Comics. Então nós vemos que esse avanço do islamismo no mundo tem reflexo nas artes, tem reflexo agora no cinema, e não demora muito, vai surgir um filme com essa muçulmana, né? Mas, de todo modo, nós temos grandes grupos extremistas e fundamentalistas entre os muçulmanos. Hoje eles se dividem basicamente em 2 grupos. Os xiitas, que são maioria no Irã e Iraque. Esse é um grupo mais radical. Ele entende que o Alcorão, que é o livro sagrado, ele é a única regra de fé dos muçulmanos e que a liderança, ela representa Deus. Então, hoje, o xiita entende que o líder político, ele não erra, ele é a voz de Deus. Então, quando o muçulmano hoje, xiita, ouve um comando do líder político, ou ele tem que defender os interesses da nação, ele entende que está defendendo os interesses de Deus. Eles são a maioria no Irã e Iraque, como eu falei. E existem os sunitas, que são a grande maioria, que não são tão radicais assim, apesar que o Talibã do Osama Bin Laden é sunita, né? O Bin Laden ele era sunita. Eles já entendem, do mesmo modo que o Corão é um livro sagrado, mas também os sunas, que é um outro livro que contém também citações de Maomé e de outros profetas. Esse grupo, os sunitas, eles não enxergam a liderança política como sendo inerrante, como sendo livre de erro e nem ouvir-se a voz de Deus. O líder político, ele também erra, também falha, é passivo de interpretação dos seus atos. Então, tem no grupo sunita menos radicalismo. E eu vi uma curiosidade interessante, porque a expressão fundamentalista, ela começa na igreja evangélica. Um pastor batista do Sul, reverendo Kurt Laws, do Tennessee, ele fala que é fundamentalista, porque a fé dele vai até o fundamento, que é a Bíblia. Então ele é fundamentalista, porque a fé dele parte do fundamento, parte da palavra de Deus. Do mesmo modo, a expressão radical, o Karl Marx, o grande nome da sociologia, fala para a filha dele que ele é um radical, porque ele vai até a raiz do problema, o latim radice. Então ele é um radical, que ele vai até a raiz do problema. Interessante como é que essa palavra muda de peso, né, de significado ao longo do tempo, né, essa evolução da língua. Ponto interessante é que existem sim grupos radicais entre os muçulmanos, mas eles não são maioria. Mas o modo como a nossa mídia recebe a informação nos faz pensar que todo muçulmano é terrorista. Como eu escutei de uma
famosa apresentadora de TV nos Estados Unidos, que ela disse assim: pode não todo muçulmano ser terrorista, mas todo terrorista é muçulmano. Isso é uma frase de uma imbecilidade tamanha, porque quando a Al-Qaeda comete um ato terrorista, nos jornais ocidentais, divulga a notícia: terrorista muçulmano. Mas quando o ETA comete um atentado terrorista, ninguém fala terrorismo cristão, terrorismo católico. É sempre o indivíduo. Mas quando é o muçulmano, eu digo que é toda a religião, não é? Quando um pastor que usava bigode fala que você não pode nem sequer denunciar um pastor que está roubando dinheiro da igreja, porque senão você vai tocar no ungido. Inclusive, ele conhece um ungido que morreu. Ninguém chama esse pastor de radical. Isso é o modo como nós recebemos e processamos essa informação que recebemos de outro povo, né? De outra cultura. Nós vamos falar do islamismo mais um pouco. Como é que surge o islamismo? Ele surge na Arábia e que até o século VII não tinha união política. Nós chamamos hoje de Arábia pré-islâmica. Ela era dividida em grandes tribos e, curiosamente, ela era politeísta. Haviam mais de 360 deuses que eram adorados nessa Arábia pré-islâmica. Eram formados basicamente de dois grupos: os árabes beduínos, que eram árabes seminômades, que viviam em desertos e basicamente da criação de animais, e os árabes urbanos, que viviam no litoral e que viviam do comércio. Acho que todo mundo aqui pode ter visto em algum filme aquelas longas caravanas de camelos que vendiam coisas, sempre vendiam do Oriente para o Ocidente. Esses aí são os árabes urbanos. Em 570, vai nascer Maomé, a pessoa que vai mudar definitivamente e irremediavelmente a história da Arábia, e que ela, como eu disse, nós chamamos hoje de pré-islâmica, né? Ou talvez pré-Maomé. Maomé se torna um grande estudante dos monoteísmos que haviam até então, que era o judaísmo e o cristianismo. Ele se casa, depois de casado resolve tirar um tempo como eremita, vai para o deserto para meditar, para se isolar um pouco. Ele volta para casa depois de alguns meses, dizendo para a esposa que recebeu de Alá, que recebeu de Deus, toda a instrução, toda a informação do que era a vontade de Alá e dos princípios do islamismo. E Maomé morava em Meca, e ele começa a pregar em Meca as ideias do islamismo. Em 622, Maomé é expulso de Meca. Lembra que a Arábia pré-islâmica era extremamente politeísta? Uma pregação monoteísta atrapalhou muito os sacerdotes que haviam lá, na cidade de Meca. Então, Maomé é expulso de Meca junto com sua família. E ele se muda para Medina, que se chamava Iatrebe antes de Maomé. Medina significa cidade do profeta. Ele se muda para Iatrebe, que depois vai mudar o nome para Medina. Um detalhe: em 630, Maomé consegue converter toda a cidade de Iatrebe, que passa a chamar Medina, forma um exército e volta para Meca para tomar Meca de volta. Essa nós chamamos de Primeira Guerra Santa. 622, o início do islamismo com a pregação de Maomé, mas 630 é o marco do islamismo no mundo. Quero que os irmãos façam um cálculo comigo. Em 622 ele foi expulso de Meca. Em 630 ele tinha convertido toda a cidade de Medina e forma um exército que volta para assumir o controle de Meca novamente. Em 8 anos, começando sozinho, Maomé converte toda a cidade que ele morava. Enquanto eu me lembrava disso aqui, para ir para a escola, eu pensei, eu quero ser um pregador igual Maomé. Ele converteu a cidade inteira em 8 anos. Irmãos, o que é que vai acontecer aqui? A partir daí, a partir da tomada de Meca em 630, o islamismo se espalha por toda a Arábia e hoje
está tomando o mundo. Tá? Diferente do judaísmo, que não é uma religião missionária, o islamismo é extremamente missionário. E eles têm essa preocupação em sempre converter as pessoas. Tá? Vamos falar um pouco das principais doutrinas do islamismo. Se você olhar para um muçulmano hoje, pode ter certeza que ele cumpre 5 princípios. Primeiro, é crer em Alá, seu único Deus, e crer em Maomé, que é o seu profeta. A expressão como os muçulmanos hoje tratam Maomé é de apóstolo. Maomé é o apóstolo de Deus. O muçulmano deve orar 5 vezes por dia, ajoelhado no chão e virado para Meca. Virado para Meca porque é a cidade de Alá, é a cidade da adoração, e todos ajoelhados no chão, para demonstrar que diante de Alá, todos são iguais. Ele deve respeitar o Ramadã, que é um mês sagrado, em que acontece um jejum durante todo o mês do Ramadã. O jejum começa do amanhecer até o anoitecer, e o muçulmano só come à noite. Esse é o mês do Ramadã. Ele deve também ser generoso com os pobres, deve doar parte do seu salário para os mais pobres, e ele tem que peregrinar a Meca. Pelo menos uma vez na vida, todo muçulmano vai a Meca para adorar lá. E esses são os 5 pontos básicos da religião islâmica, dos muçulmanos. Vamos entender um detalhe aqui. A religião se chama islamismo. Então é comum dizer islâmicos. Muçulmano, quem nasce lá. Mas acaba que nós confundimos hoje, não há diferença em português. Se eu disser muçulmano, aquele que se converte à religião, ou aquele que nasceu lá. Entre os muçulmanos eu tenho uma religião politeísta, em que Deus é o centro. O muçulmano não entende hoje que existe diferença entre governo político e governo religioso. O que para a gente hoje é muito claro, né? Que a liderança política não tem, e até devido à variedade religiosa no nosso país, ele não pode adotar uma religião, porque isso implica em perseguição a todas as outras. Agora, para eles, não. O muçulmano hoje ele não consegue enxergar um governo que não seja um governo de Deus. E tem até coerência dentro da religião, porque se Alá é o Deus Todo-Poderoso, se Alá controla todas as coisas, um governante que professa a fé em Alá, ele tem que ser respeitado como liderança política ou religiosa, que para eles é a mesma coisa. E que para a gente não. Irmãos, vamos falar então das suas principais doutrinas, que é aqui onde eu quero dedicar mais tempo, e nós vamos contestar essas doutrinas ou entender como é que elas acontecem. Primeira regra do islamismo é o Alcorão, ou Corã, também é pronunciado dessa forma. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, ele tem os ensinamentos de Maomé e, curiosamente, ele tem trechos da Bíblia hebraica, do nosso Antigo Testamento. Então, no Alcorão, eu vou encontrar Abraão, vou encontrar Jesus. Jesus é um profeta no islamismo. Qual a diferença? Para nós, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o centro da nossa Escritura. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo que os profetas profetizavam a vinda de Jesus. No Novo Testamento, eu tenho os evangelhos que narram o ministério de Jesus e os demais livros atestam, comprovam que Jesus Cristo veio, né? E o centro da nossa fé é Jesus. Para o Alcorão, Jesus é mais um no nabismo, na linhagem dos profetas, sendo então Maomé o grande profeta de Deus. Essa é a diferença. Em teologia, eu chamo o islamismo de religião abraâmica, do mesmo modo que judaísmo e cristianismo. Só que enquanto o judaísmo entende que Jesus não veio, o cristianismo entende que Jesus veio e é o Filho de Deus, o católico e o evangélico entende do mesmo modo que Jesus é o Filho de Deus. E os muçulmanos entendem que Jesus é mais um profeta, como Moisés, Elias e todos os outros, João Batista, e Maomé é o grande profeta de Deus. Essa é basicamente a diferença em relação às profecias, né? A presença do profeta. Mas então o Corã é o livro sagrado. Nós então podemos olhar para o Alcorão e ver nele algum tipo de
de verdade, né? Por que a Bíblia do muçulmano está errada e a minha está certa? Ora, irmãos, eu vou usar um argumento só com todos. Os livros do Antigo Testamento profetizam de Jesus. Fala que o Filho de Deus virá. Abalarei todas as nações e o desejado das nações virá. Isaías fala que virá um menino em que o reino do mundo está sobre os seus ombros. E em todo o Antigo Testamento, eu não vejo profecia que fala de outro profeta depois de Jesus. Fala do Filho de Deus, que nascerá de uma virgem. Então, nós não vemos coerência com trechos do Antigo Testamento, que inclusive existe na Bíblia hebraica, e que faça sentido com o restante do Alcorão. Não tem. Então, nós entendemos, e nós cremos assim, de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é a excelência da criação, e a plenitude dos tempos foi quando Jesus veio. E Jesus veio nos trazer a graça. Ele não veio abrir espaço para o novo profeta. Então, todo o ensinamento do Alcorão se torna para a gente uma heresia ou uma religião que nós não entendemos que seja verdadeira. Nos outros pontos, a gente entende mais a questão do Alcorão, mas, por enquanto, é isso. Eu não posso dizer que Alá seja um Deus diferente do que nós cremos, né? Eu até já falei isso uma vez aqui, que se eu tenho o meu Deus, você tem o seu, lá atrás a irmã tem a sua, aqui na frente o irmão tem seu Deus. Isso não é Deus, isso é um desodorante, isso é um shampoo, creme dental. Em teologia, Deus é Deus em qualquer lugar, ou Ele não é Deus em lugar nenhum. Só pode existir um Deus. Nós cremos nele, somos salvos pelo sangue dele. Só que, quando eu digo Alá, a tradução em português, ou a contextualização, seria Deus mesmo. Então o muçulmano crê que existe um Deus, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que é criador de todas as coisas e que é bom. No entanto, tem dois detalhes. Os muçulmanos não creem na Trindade, que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus apenas. Não é um Deus que se revela de três formas, não. Não é um Deus de três cabeças. Não é um Deus que se revela em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três deuses, ao mesmo tempo é um só. Esse é o mistério da Trindade, foi a nós revelado. Ele deve ser crido para depois ser entendido. É o que o Agostinho fala, crer para poder conhecer. Primeiro eu creio, depois eu conheço a vontade de Deus. No entanto, o muçulmano entende que só existe Alá, existe Deus. Só que apesar de Alá ser bom, Alá não se comunica com os homens. Alá é santo e nenhum homem pode chegar perto dele. Ele não se comunica com homem nenhum. Então Alá faz uso de duas coisas, do profeta e de anjos. Depois eu falo sobre os anjos, mas conforme a teologia islâmica, os anjos são mediadores entre Deus e os homens. Eles fazem mediação, porque Deus não fala com homem nenhum. Ou Deus fala com o profeta, que é um homem superior, ou Deus fala através dos anjos. Só que o Alcorão esquece Jeremias capítulo 23, versículo 23, que ele fala que Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Eu creio num Deus que está perto de mim, que eu não sei por quê, porque eu não mereço, mas Ele me amou e amou você também. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu poderia falar de muitos versículos aqui que expressem a vontade que Deus tem de ser seu amigo, de ficar perto de você, de perto de mim. O Alcorão é incoerente nesse ponto, ele não conhece o Deus que nós conhecemos. Em relação aos anjos, os muçulmanos entendem assim como nós, que os anjos são criados por Deus, que os anjos são seres espirituais e que existem anjos bons e anjos maus. O primeiro anjo mau foi Satanás, assim como nós cremos. No entanto, Satanás se rebeliou porque ele não quis se curvar diante de Adão. Conforme o Alcorão, Lúcifer, o anjo de luz, Lucifer,
não quis se curvar diante de Adão, que é a excelência da criação. E aí nessa rebelião ele caiu. Outro ponto de divergência que eu já tinha falado anteriormente é que os anjos são mediadores. Deus usa anjos para falar com os homens porque o próprio Deus não fala. Citei 2 versículos aqui que provam o contrário. E em relação aos anjos serem mediadores, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: pois só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não existe ninguém que vai ficar entre o seu relacionamento com Deus. Não podemos aceitar essa teologia, ela não confere com as Escrituras Sagradas. Deus não escolhe pessoas. De vez em quando Deus usa o profeta, não estamos negando a presença dele. Os anjos são mensageiros de Deus. Isso está certo também, mas está errado de que Deus não se relaciona com os homens. De que Deus não quer um relacionamento com você. Desde o Éden, Deus se relaciona com o homem. Nós é que muitas vezes pecamos demais e fugimos da face de Deus. Mas Deus nunca abandonou de você. Em Jó fala que se Deus tirasse o seu espírito da terra, toda a carne voltaria ao pó. Você está vivo hoje? Isso é a vontade de Deus, é Deus que está perto de você. Toda religião islâmica, do ponto de vista... eu tenho especialização em ciências da religião, então muitas vezes eu avalio a religião por ela. Eu não pego o meu ponto de vista evangélico para avaliar. Toda religião islâmica ela é muito coerente dentro do seu contexto. Por exemplo, em filme é mais comum a gente assistir. No filme Falcão Negro em Perigo, de 2002, tem um momento em que o exército, aquela tropa do exército norte-americano está acurralado, eles conseguem fugir, porque da hora da oração, o exército inimigo para a guerra para orar. E aí, naquele momento da oração, eles conseguem fugir, não estavam encurralados. É muito coerente, porque se ele tem que orar 5 vezes por dia, faça o que ele estiver fazendo. Ele vai tirar o sapato, virar a cabeça para a Meca, ajoelhar e orar. Isso é muito coerente. Né? Ajoelhar no chão, jejuar, ser bondoso com os pobres. Né? Até quando eu olho no primeiro momento, ser generoso com os pobres, mas eu também tenho que ser. O apóstolo Tiago fala que a fé sem obra é vazia. É uma religião muito coerente. Você não vai encontrar muçulmano negociando interpretação do Alcorão. Não negocia, tem que fazer isso? Então ele vai lá e faz. Mas tem a doutrina em relação à salvação. Ela é um tanto conturbada. Eu vejo que ela não é coerente com o restante das doutrinas. Olha só em relação à salvação. Nós somos, o muçulmano hoje ele é salvo, ele acredita que é salvo, por 2 coisas, basicamente. Primeiro, obediência total a Alá. E segundo, que é a prática dos 5 pilares, que eu tinha falado com os irmãos aqui agora há pouco. Crer em Alá, em Maomé, orar 5 vezes por dia, ser generoso com os pobres, para jejuar durante o Ramadã e ir à Meca pelo menos uma vez na vida. Eu fico pensando se não der tempo de ir à Meca e ele morrer antes, porque tem que cumprir os 5 para ir para o céu, né? E ir para a Meca é um dos 5 pilares. E ele tem que praticar esses 5 para poder alcançar a salvação. Engraçado que nós cremos que nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Tito capítulo 3, o apóstolo Paulo nos ensina de que nós somos salvos porque Deus quis manifestar a sua graça sobre nós. E Paulo ainda fala assim, não porque tenhamos feito algo de bom, mas Deus, pelo seu grande amor, nos salvou. Mas como o islamismo crê que Jesus é mais um na linhagem dos profetas, então a salvação não pode vir por Jesus, né? Senão ela não cabe Maomé na teologia. E aí a salvação é pela obediência plena ao Alcorão e a prática dos 5 pilares do islamismo. E aí nós temos um problema, porque quando os xiitas, que é aquele grupo muçulmano que entende que a liderança política representa Deus e ela é inerrante, não peca e nem falha o líder político. Aí eu tenho os grupos terroristas, né?
Porque quando eu defendo a liderança política, estou defendendo Allah. O que o líder político falar, os outros têm que fazer. Então nós temos problemas com isso. Outra questão também é, assim como os judeus, né, o muçulmano vai preferir não se relacionar, não casar, não ter filho com quem não seja, para não perverter a doutrina islâmica. É muito comum o filho de um sheik árabe vai lá para os Estados Unidos formar em Harvard, em Stanford, aí ele volta, se casa e volta para os Estados Unidos com a esposa muçulmana. É muito comum de acontecer. Nós não aceitamos a salvação por outro que não seja Jesus. É claro que aquele que foi salvo, ele tem hábitos daquele que estou falando de nós agora, dos cristãos, do crente da Assembleia de Deus do Campo de Campinas. Uma vez que eu fui salvo pelo sangue de Jesus, eu obedeço a Deus, eu tenho uma vida caridosa. Mas isso não quer dizer que eu fui salvo porque eu sou bonzinho. Tiago fala que a fé sem obras é morta, porque aquele que tem fé pratica obras. A pessoa fala que tem fé e não consegue praticar boas obras, é porque ele não tem fé, é um sintoma, não é a causa. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês não são salvos pela graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Verso 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Se eu sou salvo por amor a Deus, então eu fui salvo pelo meu próprio mérito. Se eu sou salvo porque eu pratiquei boas obras, então eu contribuí para a minha salvação. E nós não cremos que nós tenhamos feito algo por nossa salvação. Somos salvos pelo amor de Deus. Somos salvos porque Deus quis nos salvar. Paraíso e inferno. Aqui são dois pontos bem intrigantes. O inferno é feito de 7 níveis, tem 7 portas. Para quem se formou em letras aqui, eu lembro da Divina Comédia, do Dante Alighieri, em que o inferno de Dante tem 9 círculos, né? E no 9º círculo, mais gelado, o próprio diabo pune as pessoas. Nessa obra do Dante Alighieri, da Divina Comédia, o inferno islâmico tem 7 níveis, 7 portas. Mas o que realmente intriga é que os muçulmanos todos vão para o inferno, todo mundo vai para o inferno. Aí quando chegar no inferno, depois que todo mundo viu, aqueles que são salvos vão para o paraíso e os demais vão ficar. Acho que mata a curiosidade, né? Você viu o inferno, olha, valeu a pena morrer como homem-bomba, valeu a pena praticar o Ramadã, valeu a pena jejuar e ir à Meca, porque eu estou livre disso aqui. E aí, ele vai para o paraíso. Falar sobre o inferno primeiro. Assim como nós, os muçulmanos creem que o inferno é um lugar de fogo ardente, um lugar que Alá preparou para anjos maus e para algumas pessoas. São 7 níveis no inferno, 7 graus de punição dentro do inferno. E nós estamos muito mal classificados aqui nesses 7 níveis. O primeiro nível, ele é para os islâmicos rebeldes. Ele é para aquele muçulmano que era meia boca, que não praticava bem a prática muçulmana. Ele está no primeiro nível do inferno. No segundo nível estão os judeus. No terceiro, os cristãos. Todos nós estamos no terceiro nível do inferno islâmico. Os sabeanos no quarto. O quinto, os adoradores do fogo. Os adoradores de Ra. É o deus egípcio Ra. Quem aqui assistiu o filme A Múmia, lembra do Amun-Ra? Os Thundercats também tinham esse Amun-Ra. Amun-Ra é o deus dos mortos, é o deus da escuridão. Seria o mesmo Hades na mitologia grega. E para os egípcios, Amun-Ra, e Ra é o deus sol, o deus da luz. Os adoradores de Ra estão no 5º nível do inferno. No 6º estão os demais incrédulos. No primeiro nível está aquele muçulmano que não praticava bem, né? Então ele não merece a salvação. E no 7º nível, no 6º nível, os demais incrédulos de outras religiões. E no 7º nível, os enganadores, os mentirosos. Então, esses são os níveis do inferno islâmico. Bom, irmãos, nós concordamos que o inferno é um lugar de tormento eterno, concordamos que foi Deus quem criou o inferno,
Mas nós não concordamos que o inferno seja o lugar para pagar pecado. O inferno é o destino, isso nós cremos assim. O inferno é o destino daqueles que não foram salvos nem libertos pelo sangue de Jesus. O inferno não é o lugar para pagar pecado, o inferno é o destino dos pecadores. Aqueles que Cristo não salvou, aqueles que não se converteram, estes vão para o inferno. Outra questão é que nós não entendemos que exista níveis de punição dentro do inferno. A Bíblia não dá base para isso. O nosso conceito moral, que o nosso Código Penal, ele pune conforme a gravidade do crime, né? Homicídio qualificado, duplamente qualificado, triplamente qualificado, aí eu tenho uma punição maior, né? Na Bíblia, nós não temos base bíblica para pensar isso. Podemos especular? Podemos. Mas nós não podemos fazer teologia do que não está na Bíblia. A Bíblia não fala, nós não falamos nada. Como um grande pregador do século XIX, Alexander Campbell, que ele dizia o seguinte: no que a Bíblia fala, falamos. No que a Bíblia se cala, nos calamos. Tem também o Dr. Augusto Nicodemos Lopes, que ele é hoje professor do Instituto Mackenzie, PhD em Teologia, que ele fala o seguinte: eu também tenho perguntas, mas eu quero a resposta que a Bíblia tem para me dar. No que a Bíblia se cala, eu vou me calar. No que a Bíblia fala, com ela eu quero aprender. E a nossa teologia se resume, se baseia e se resume a revelação que Deus deu, que é a Bíblia Sagrada. Nós entendemos o inferno dessa forma, então. Lugar de punição? Não. Um lugar que é o destino dos pecadores e que Deus criou dessa forma. Vamos falar do paraíso agora. Como eu disse, todos vão para o inferno, verão os 7 portões, verão como é a punição, e aqueles que são salvos, conforme a teologia islâmica, ele é arrebatado e vai para o paraíso. Engraçado que o paraíso islâmico é o paraíso mais exótico de todos, ele favorece muitos homens. Conforme a teologia islâmica, cada homem no paraíso terá direito a 70 virgens, para que ele possa aproveitar delas. Tive um professor de história que falou assim: o céu católico é muito chato, tocar harpa o dia inteiro, eu quero o céu islâmico. Cada homem, então, terá direito a 70 virgens. O paraíso é esse lugar. E aí a gente encontra várias especulações de rios de iogurte, de fontes de refrigerante, mas entre os principais nomes do islamismo, basicamente eu vou encontrar essa teoria de 70 virgens no paraíso para cada homem. E o corpo não vai ser glorificado no céu? O corpo glorificado a ponto de se satisfazer todos os dias com essas virgens. O paraíso é esse. Cada homem terá as suas ouris, é a palavra para mulheres, nós teremos aqui. Essas ouris, essas mulheres, elas nunca envelhecem a mais que 33 anos, sempre jovem, né? Igual as irmãs todas aqui, tem no máximo 30, né? 33. Elas são brancas, têm olhos brancos, mas a retina é preta, grãos negros, tem a pele macia e suave. E toda mulher que morrer idosa, ela será recriada jovem, até 33 anos de idade. Os irmãos estão com essa dúvida e eu também fiquei. Mas como assim? Se é virgem só uma vez na vida, né? Mas quando acaba, ela volta a ser virgem, né? Ficar com o homem não compromete a virgindade dela. No paraíso. Existe um grande nome do islamismo hoje no mundo, que ele tem um programa de TV nos Estados Unidos. Ele é o Sheikh Shaharav, Mohammed El-Shaharav. Ele escreve um livro chamado, a tradução em inglês é Legal Opinions, em português seria opiniões jurídicas, opiniões legais. Tem um momento em que alguém pergunta para ele assim: haverá intercurso sexual no paraíso? Aí ele responde: juro por aquele que tem a minha alma em suas mãos, que será um intercurso vigoroso, e logo que o homem se separe dela, da mulher, ela voltará a ser imaculada e virgem.
Na página 148 do mesmo livro, ele fala o seguinte: o apóstolo de Deus, Maomé, disse: a cada manhã, 100 virgens serão a porção de cada homem. Eu procurei, irmãos, eu não achei. Onde é que está o benefício no céu para as mulheres? Eu não encontrei. A não ser o benefício de ser jovem para sempre, né? Bem, irmãos, eu disse para os irmãos que eu acho o islamismo como religião muito coerente no seu contexto. Mas quando chega no contexto de paraíso, de céu e inferno, eu vejo que é muito incoerente. De que não casa com o resto da teologia. Nós não aceitamos essa ideia de céu e inferno. Primeiro, eu não vejo espaço para as mulheres no céu. Os irmãos não devem ter entendido onde é que está o benefício exclusivo das mulheres no paraíso. Não temos. Senão o fato de ser eternamente jovem. Tem aquele filme com o Mel Gibson, Eternamente Jovem? De repente é isso. Né? Que não tenha. A Bíblia não nos dá nem de longe, nem forçando a interpretação de algum texto, de que o paraíso é o lugar onde eu vou satisfazer os meus desejos carnais. Não tem. A Bíblia nunca nos ensinou isso, que não é o lugar de satisfazer o desejo de comer, não é um lugar de satisfazer curiosidade, e não é o lugar de satisfação de desejos sexuais. Ao contrário disso, Mateus capítulo 22, e os versos 29 e 30, quando Jesus é questionado sobre o casamento no céu, aí ele fala que no céu nem se casará, nem se dará em casamento, e serão todos como anjos de Deus. Essa é a informação que eu tenho sobre sexualidade no céu, que não terá, e que seremos como anjos de Deus. Eu entendo que o céu, hoje, é o lugar onde mora Deus e os seus anjos, e o céu é o destino daqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. E que nós vamos habitar com Deus. É certo que a Bíblia não nos dá um panorama do que seria o céu. Não nos dá detalhes do que é o céu. Mas é um lugar onde eu vou me alegrar com Deus. É um lugar onde Paulo fala que nós teremos um corpo incorruptível e que nós vamos habitar com Deus. O apóstolo João também fala que o céu é um lugar de ruas de ouro, né? Mas eu acho que a interpretação literal desse texto pode não ser a mais adequada, porque por que o ouro é caro? Porque é raro. Se ouro virar piche, cimento, ele perde o valor. Se todo mundo tem, não é raro mais, ele não é caro. É melhor interpretar esse texto como sendo o céu um lugar de riqueza sem fim. Um lugar em que aquilo que para a gente hoje é raro e tem pouco, lá está em abundância. Porque lá eu estou com Deus. Eu acho mais coerente interpretar desse modo. Tá? Mas nós não podemos jamais pensar que o céu é um lugar onde eu vou me satisfazer. Onde aquilo que eu não pude fazer nessa vida, em relação a desejos emocionais, carnais, eu vou fazer no céu. O céu não é lugar para isso. Tá? Então nós novamente rejeitamos essa ideia. Para poder fechar então, eu quero comentar aqui os 5 pontos, os 5 pilares do islamismo, e vamos fazer uma reflexão teológica aqui. O primeiro ponto do islamismo, crer em Alá. Vamos rever, e eu quero comentar um por um agora. Crer em Alá. Nós cremos que crê em Deus também. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer será condenado. Para nós é muito claro isso também. O que nós discordamos dos muçulmanos? A questão da trindade, que nós cremos que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E nós não concordamos que Alá é um Deus de longe, que Deus é um Deus de longe, assim como os muçulmanos creem em Alá, que Deus é um Deus de perto, que Deus é um Deus que quis se manifestar e habitar entre nós, né? O autor de Hebreus fala que Deus nos falou através dos profetas, no capítulo 1, versículo 1, mas nos últimos dias nos falou através do Filho.
O apóstolo João, 1 João, ele é ainda mais preciso, ele fala assim, aquele que as nossas mãos apalparam, que nós pegamos nele, pegamos em Jesus, né? O teólogo August Strong, do século XVIII, ele fala que a nossa necessidade de ter um Deus que eu pudesse tocar nele, que eu pudesse fazer uma imagem, é Jesus. Se nós temos a necessidade de ter um Deus em formato, uma imagem de Deus, esse é Jesus. E nós não aceitamos a ideia que eles têm de Alá. E também nós não entendemos que nenhuma liderança religiosa, ela representa a Deus de modo inerrante. Ninguém. Todos erram. O único homem que pisou nessa terra que não errou foi Jesus. E mesmo assim, Jesus ainda fala, por que você me chama bom? Ninguém é bom senão Deus. Nem Jesus, enquanto teve em forma de homem, ousou dizer que era bom. Apesar que ele era bom, sim. Mas ele queria expressar que Deus nos céus é que estava acima de todas as coisas. Não é? Crer em Maomé. Aqui nós rejeitamos completamente esta afirmação. Nós não entendemos que Maomé seja o profeta de Deus e nós não entendemos que Jesus seja apenas mais um na linhagem dos profetas. Pelo contrário, nós entendemos que ele é um falso profeta e nós rejeitamos Maomé como profeta. Jesus é o grande profeta. Ele é aquele que morreu na cruz por nós. Nós entendemos que a salvação chegou até nós por causa de Jesus. Se Maomé tivesse crido em Jesus, teria ido para o céu também. O terceiro ponto é que ele deve ser generoso com os pobres. Nós também temos que ser. Mas nós não associamos a salvação à prática de boas obras. Nós entendemos que nossas boas obras acontecem porque os frutos do Espírito estão em nós. Que o Espírito Santo plantou em nós o amor. E esse amor pratica os dons do Espírito. Em relação ao Ramadã, ao mês de jejum, ao mês sagrado, nós entendemos que o jejum deve ser uma prática do cristão. O cristão tem que jejuar sempre, periodicamente. Jesus jejuou. Se Jesus jejuava e orava, e nós? E você e eu, irmãos? Não temos que jejuar também? Mas nós não podemos, nós não entendemos que estabelecer um calendário e obrigar as pessoas a jejuar, que isso de algum modo agrade a Deus. Nós não aceitamos essa ideia de que algo que consta no calendário, que todo mundo tem que fazer, e que querendo ou não, e vai fazer para ir para o céu, nós não aceitamos que isso está correto. Né? Nesse ponto nós não aceitamos. Peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida para adorar a Alá. Nós não entendemos que exista, a nossa igreja não entende que existe um lugar especial em que Deus ouve a oração mais lá do que em outro lugar. Nós não entendemos isso. Nós temos que nos reunir em nome de Deus. Então eu construo uma igreja. Não está cabendo, faço uma maior. O dinheiro dá para comprar? Vamos comprar cadeira almofadada. Maravilha, nada de errado com isso. No entanto, nós não pregamos de que na igreja Deus ouve a minha oração mais do que na minha casa, mais do que no meio da rua, mas aonde eu estiver, porque Deus é Deus de perto, Deus é o Deus de longe, e Deus é onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares. Jesus mesmo contestou essa teoria aqui. Lembra da conversa com a samaritana? E ela perguntou, uns dizem que eu tenho que adorar em Jerusalém, outros não, onde é que eu tenho que adorar? Resposta de Jesus, o Pai busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. O próprio Jesus rejeita essa teoria aqui, antes mesmo que ela surgisse, né? Porque o islamismo é do século 7 depois de Cristo, Jesus fala que não é por aí. Nós temos sim que adorar a Deus, mas de todo o nosso coração. Tem um profeta do Antigo Testamento que fala, convertam-se ao Senhor com jejum, com pranto e com choro. Ageu capítulo 2, versos 12 até o 14. Ele vai dizer para eu converter de todo o meu coração. Então, ir a uma cidade santa, se você tem dinheiro para ir, quer conhecer Jerusalém, pode ir. Uma cidade histórica. Mas o que você vai fazer lá é ver ruínas históricas. Agora, a presença de Deus, adorar a Deus, você vai adorar de todo o seu coração. O lugar é indiferente.
nós também rejeitamos este modo. Irmãos, quanto ao islamismo, quero frisar de novo com os irmãos, nós não podemos enxergá-los como sendo um monte de homem barbudo, que usa turbante, de mulheres que tampam todo o corpo, que falam uma língua estranha e que são todos homens bomba. Não é por aí. Existem sim grupos radicais e que dão trabalho. No entanto, é uma religião mística com um forte apelo missionário e que tem pretensões de ganhar você e a mim. Eu vejo que não demora, devido ao grande avanço do islamismo, e já são, vou repetir, 1,4 bilhão de muçulmanos no mundo. E já existe projeto para construir uma mesquita em Goiânia. Já existe projeto para isso. E que isso, talvez, possa nos ganhar quando alguém pregar para você. Então esteja preparado com os argumentos que eu te dei, com outros que você vai ganhar por aí, de que nós não aceitamos outro livro sagrado que não seja a palavra de Deus. Nós não aceitamos outra regra de fé que não seja a Bíblia. Nós não aceitamos outro fundamento, conforme está escrito aqui, que não seja o fundamento que já está posto e que não seja Jesus. Bom, nós sabemos que Deus usa profetas, usa homens e mulheres de Deus, mas a autoridade de nenhum desses profetas pode ser maior do que a autoridade da palavra de Deus. Nenhuma revelação humana hoje pode ser maior do que a revelação que está contida na Bíblia, e que é ela que nós lemos e ouvimos a voz de Deus. Por que estou dizendo isso para os irmãos? Quero lembrar a todos que Maomé criou o islamismo enquanto estava no deserto, dizendo que Deus falou com ele, que Alá falou com ele, e ele voltou para casa e começou a pregar os pilares do islamismo. Se o povo tivesse ouvido, lido, crido na palavra de Deus, e não na voz de um profeta posterior do deserto, o islamismo hoje não teria crescido, não teria se solidificado. Tudo bem, ele estava na Arábia e lá não tinha cristianismo no século VII. Mas o que nos livra dos falsos ensinos, o que nos impede de perverter o nosso caminho em relação a Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. É olhar para a Bíblia e ver nela o seu único manual e regra de fé. Ficou claro isso para os irmãos? Nós não podemos aceitar nada mais que não seja a Bíblia? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com os irmãos. Assim como muitas outras religiões que nós temos nos nossos dias, essa aqui é a segunda maior do mundo. Ela começou no século VII com um homem pregando para a esposa. E daqui a pouco alguém vai tentar pregar para você. E somente o conhecimento da palavra de Deus, somente a sua fé solidificada nas Escrituras, vai te manter no caminho da salvação. Feche os seus olhos. Meu Pai, muito obrigado pela sua palavra, pela Bíblia que o Senhor nos deu, e que nela está a sua voz, nela está a sua vontade, que é revelada para a sua igreja. Meu Pai, nos ensina a refutar e rejeitar esses falsos ensinos, nos dá forças para continuar firmes na nossa fé e não vacilar, e não nos desviar do caminho que o Senhor nos colocou, quando o Senhor nos comprou com o seu sangue lá na cruz.